A paz do Senhor, você está no canal da Academia de Pregadores e eu sou Giovanni Pereira e nós estamos iniciando o episódio de número 2 do quadro A História dos Pregadores, recordando a vida de grandes homens e mulheres de Deus. Então você já sabe, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo se você gostar desse conteúdo para que mais pessoas conheçam a história de grandes pregadores. Digita aqui nos comentários algum pregador que você gostaria de ver aqui no nosso quadro. Gustavo, preparado? Pode rodar a vinheta. Já falamos sobre pregadores que marcaram as suas épocas e hoje nós vamos conhecer a história deste homem aqui, ó, Billy Graham. Nós vamos mergulhar na história do Billy Graham, um dos maiores evangelistas do século XX, cuja vida e o ministério dele transformaram milhões de vidas ao redor do mundo. Olha só como que a história dele é interessante. João, você já leu algum livro do Billy Graham ou não? Eu já li um já. Eu nunca li o livro dele, mas a influência dele é muito notória, meio conhecido por todos, né? O Gustavo leu esse aqui, ó. Nego? É isso aí, o devocional diário do Billy Graham, mensagens poderosas, devocionais que ajudam muito no dia a dia. Eu li em 2014 um livro dele chamado O Poder do Espírito Santo. Esse livro mudou minha vida, foi muito legal. Onde ele fala sobre a ação do Espírito Santo na pregação, né? Muito legal. Billy Graham é um marco, né? Na história da igreja, no século XX. A gente vai conhecer um pouquinho mais da história dele. William Franklin Graham Jr., conhecido por Billy Graham, nasceu em Charlotte no dia 7 de novembro de 1918 e faleceu no dia 21 de fevereiro de 2018. Com incríveis 99 anos. Foi um evangelista, teólogo arminiano e pastor batista norte-americano. Foi conselheiro espiritual de vários presidentes ao longo da história e proeminente membro da Convenção Batista do Sul. Billy Graham entregou sua vida a Cristo em uma das reuniões conduzidas pelo evangelista Mordecai Ham, ordenado em 1939 pela Igreja Batista Peniel, em Palocta, na Flórida. Estudou no Instituto Bíblico Flórida, atualmente conhecido como Trinity College of Florida. Casou-se com a sua colega de classe, a sua amada Ruth Bell. Graham começou seu ministério nas Grandes Cruzadas, eventos que reuniram milhares de pessoas sedentas por uma palavra de esperança. Ao longo de 60 anos, ele pregou o evangelho para mais de 215 milhões de pessoas em 185 países, quebrando barreiras culturais e sociais. Billy Graham pregou mais tempo do que todos nós juntos aqui de idade, gente. O que tu acha? 60 anos pregando o evangelho. É muita coisa. É muita coisa. E eu gosto das mensagens do Billy Graham porque a pregação dele não era uma pregação mole, sabe? Ele não falava que o povo queria ouvir, a pregação dele era dura, né? Isso é uma das características muito marcantes da vida do evangelista Billy Graham, né? A questão de ele pregar a Cristo realmente, a questão do arrependimento. E tem os vídeos dele, né? O estádio lotado, ele com... Arrependa-se. Os pregadores atuais acham que se pregar a verdade, pregar sobre arrependimento, isso vai causar com que menos pessoas ouçam a pregação, né? Só que a história de Billy Graham prova o contrário, né? Realmente o que move essas multidões que aconteciam, que a gente vê as reportagens, as fotos, eram realmente essas pregações motivadas por arrependimento, né? Então vai contra a lógica, né? E o convite que ele fazia, as pessoas levantavam a mão, aceitavam Jesus. E era, meu amigo, era um estádio cheio de pessoas. Já pregou no estádio já, João? Não. Era um estádio lotado de pessoas, cara, pra ouvir o evangelho. Isso é sem precedentes na história, né? A cruzada evangelística realizada em Los Angeles em 1949 foi o que trouxe ao evangelista o reconhecimento internacional. Mas o que diferenciava Billy Graham de outros pregadores? Não era uma pregação complexa ou cheia de artifícios, mas a sua capacidade de pregar uma mensagem simples, clara e direta, sempre centrada em Cristo e na cruz. Ele acreditava que a grande mensagem não precisava de complexidade, mas sim de sinceridade e verdade. A sua pregação refletia o puro evangelho, arrependimento e fé em Jesus Cristo. Em seu legado, fez uso das mídias modernas para alcançar milhões de pessoas. Ele foi um dos primeiros a utilizar a televisão e o rádio para transmitir suas cruzadas ao vivo, além de ter escrito 33 livros, permitindo que a sua mensagem ultrapassasse fronteiras físicas e tocasse vidas em todos os cantos do planeta. Esse é uma das coisas mais importantes do ministério dele, que ele sabia usar as mídias sociais. Ele era um comunicador. Ele era um comunicador nato.
Alguém que conseguia transmitir uma verdade complexa do evangelho para muitas pessoas em outros lugares. Porque assim, Gu, um livro, ele pode ser escrito em inglês, mas traduzido para N línguas, como foi o caso dele, né? Sim, e engraçado que para a época ele já tinha uma mente muito já projetada para essa questão de espalhar o evangelho, né? Utilizar os meios de mídia, de comunicação. Isso é muito interessante. Não tinha YouTube. É. Não tinha YouTube, não tinha MSN, que vieram tudo muito depois. Com certeza, se Billy Graham tivesse na nossa época, ele ia ser um youtuber também. Ia um canal. É o que a gente faz aqui, é levar a palavra do Senhor para muitas pessoas. Billy Graham pregou pessoalmente para mais pessoas do que qualquer outro pregador da história ao redor do mundo. De acordo com a sua equipe, a partir de 1993, mais de 2,5 milhões de pessoas tinham dado um passo à frente em suas cruzadas para receber Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal. A partir de 2008, a audiência de Graham's Lifetime, incluindo rádio e televisão, superou a marca de 2,2 bilhões de pessoas. Um dos aspectos mais marcantes do seu ministério era a sua habilidade de comunicar o evangelho de forma acessível a todos, desde líderes políticos, grandes intelectuais, até os mais simples trabalhadores. A sua mensagem tocava corações de todas as classes sociais, idades e culturas. Além disso, Billy Graham era conhecido por sua integridade inabalável. Em um mundo onde o sucesso pode facilmente desviar o foco, ele nunca se afastou do verdadeiro propósito do seu ministério: levar pessoas a Jesus. Mesmo diante da fama e influência, Graham manteve seu foco em Cristo e na cruz, mantendo uma mensagem que não apenas informava, mas transformava vidas profundamente. A lição que aprendemos com Billy Graham é que mesmo em um mundo em constante mudança, o evangelho nunca perde o seu poder e devemos usar todas as ferramentas disponíveis para pregá-lo. Isso aqui é uma coisa importante, né? Porque ele tinha tudo para se perder, né? Imagina, ele era extremamente famoso, aconselhava os presidentes, tinha acesso a pessoas que muitos pregadores e pastores da época talvez não tinham, e ele tinha tudo para se perder. E a fama, ela expõe isso, né, Gustavo? Sim, essa característica da integridade dele é algo que chama muita atenção para a vida dele. Olha a notoriedade que ele tinha, né? E que a gente possa pegar como exemplo e ter um coração íntegro, independente das circunstâncias que a gente está, né? Às vezes tem gente que nem é nada ainda, né? Não pregou nem pro prefeito, nem pro vereador, e às vezes quer se perde, né, cara? Sim. Billy Graham nos ensina que uma grande mensagem não precisa de palavras complicadas ou grandes estruturas. Ele nos mostra que quando Cristo é o centro, o impacto da pregação vai muito além do que podemos imaginar. O evangelho é suficiente e quando pregado com sinceridade e verdade, ele muda a vida das pessoas de forma duradoura. Até hoje, o evangelista é reconhecido como um dos 10 homens mais admirados da história. Mas e você? O que você achou da história do evangelista Billy Graham? Este foi apenas o segundo episódio de uma série de homens de Deus e mulheres de Deus que nós vamos entrar a fundo em suas histórias. E mais uma coisa, se você está vendo esse vídeo em novembro de 2024 e você tem interesse por pregação, por montar um sermão, pregar com autoridade, com presença de Deus, com fogo nas suas mensagens, você precisa conhecer a Academia de Pregadores. E nesse momento, nós estamos com as vagas abertas para a 9ª turma do Bacharel em Teologia da Academia de Pregadores. E ainda com desconto da Black Friday de novembro. O link está na descrição, clica no link e se inscreve, e tem um QR Code na tela para você apontar a câmera do teu telefone e já fazer também a sua matrícula. Então é isso, nós chegamos ao final do segundo episódio da História dos Pregadores. Compartilhe esse vídeo com seus amigos da igreja, do trabalho, do grupo de estudos, dos jovens, dos adolescentes, dos seus irmãos aí que pregam também com você, para conhecerem um pouquinho mais da história desse grande homem de Deus que é o Billy Graham. Curte o vídeo, comenta e deixa aí sugestões de próximos pregadores, tá bom? Deus abençoe, até mais!